Olá, amigos da editora Magnificat. Neste vídeo, iremos mostrar um dos opúsculos do ilustre José Pedro Galvão de Souza, publicado na obra Direito e Política, volume 3, pela nossa editora. Trata-se de um discurso de paraninfo proferido pela mestre à Escola de Jornalismo, Casper Libero, intitulado O Jornalismo e a Verdade Nacional, onde ele vai tratar do papel da propaganda no mundo e principalmente na política, e como isto se desvirtuou de seu papel originário como expressão do que o homem tem de mais nobre, a inteligência e a sociabilidade, e tornou-se suporte para a mentira. Tal é o papel do jornalista, que hoje podemos dizer que se estende a toda a sociedade que se manifesta nas redes sociais, servir a verdade ou a mentira. Se você gostou deste conteúdo, acompanhe-nos nas redes sociais, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. O Jornalismo e a Verdade Nacional, por José Pedro Galvão de Souza. Discurso de paraninfo proferido a 20 de março de 1959, quando então diretor da Escola de Jornalismo Casper Libero, na colação de grau dos bacharelandos de 1958, em solenidade realizada no foyer do Teatro Municipal. O jornalista e o dever da veracidade na época da propaganda. Sobre a responsabilidade do jornalista. A responsabilidade do jornalista nos dias presentes pode ser devidamente avaliada, considerando-se que a vida de hoje decorre sob o signo da propaganda. Entre todas as técnicas utilizadas pelo homem contemporâneo, muitas vezes fazendo o papel de aprendiz de feiticeiro, sem lhe poder controlar os tremendos efeitos, a técnica da propaganda se destaca pelo poder conferido aos seus manipuladores sobre a vontade consciente alheios. Transposta do plano comercial para o plano político, ficou sendo a propaganda uma das grandes armas da dominação exercida sobre a sociedade de massas pelas minorias organizadas com vistas à direção do Estado. Sob o totalitarismo moderno, essa arma começou a ser manejada com requintes de perfeição. A propaganda criou o ambiente propício aos ditadores, deu lastro popular aos grandes chefes, disseminou as ideologias, gerou os mitos. Desde os primeiros slogans da Revolução Comunista da Rússia, espalhando-se pelo mundo todo, até a arrancada nazista na Alemanha, dirigida pelo eficiente planejamento de Goebbels e seus auxiliares, tudo foi propaganda. Nos países tidos pelos mais exemplarmente democráticos, não menos decisiva tem sido a presença desse elemento, que se torna o ponto nevrálgico das campanhas eleitorais. É verdade, como diz Jean-Jacques Chevalier, que a nova técnica científica da propaganda é, por sua natureza, totalitária. Nem é menos verdade que as democracias modernas estão a se encaminhar inexoravelmente para os rumos do totalitarismo, segundo o previa Donoso Cortés há 100 anos atrás, e o tem demonstrado, entre outros, Friedrich Hayek, analisando a atualidade política do Ocidente. A era da propaganda. Somas fabulosas são investidas na propaganda pelo rádio e pela televisão em tempos de eleição. Técnicos em publicidade, persuasores profissionais, consultores de imprensa, especialistas em programas de televisão e até preparadores de maquilagem começam a exercer tarefas importantes nos partidos políticos. Na última campanha presidencial dos Estados Unidos, a luta entre democratas e republicanos terminou sendo uma contenda entre duas agências de publicidade rivais. Aqueles processos de feira postos em prática para conquistar os votos dos pioneiros do Oeste sobrevivem em pleno século XX, unidos aos processos técnicos mais avançados, numa atmosfera de circo, segundo as expressões de André Siegfried. Não é apenas no Brasil que os candidatos devem arrancar o paletó e deixar crescer os cabelos. Toda uma técnica de apresentação em público, de indumentária e de gesticulações é observada na propaganda eleitoral norte-americana. Daí o ter dito o The New York World Telegram, uma vistosa manchete: os mascates tomam conta da campanha do Partido Republicano.
E no texto correspondente, os políticos estão começando a aplicar todas as astúcias técnicas de publicidade empregadas pela América na produção em massa para vender automóveis, sais de banho e cortadores de grama. Entretanto, há algo mais sério nas novas modalidades da propaganda política. Sua inspiração não está somente nos métodos há muito usados pela publicidade comercial. Procede de uma investigação psicanalítica do ser humano, recorre à psicologia dos reflexos condicionados de Pavlov e, dessa forma, termina por suscitar um sistema elaborado à base de emoções e tendências irracionais, apreendendo o homem pelos nervos mais do que pela vontade, pelo inconsciente mais do que pela razão. O irracionalismo é um dos traços característicos da política moderna. A propaganda mais eficiente não é a que traz argumentos, é a que gera estados emocionais. E isto é feito, por vezes, com uma sutileza e uma sabedoria diabólica, dando a impressão ao eleitor mais esclarecido de que ele está perfeitamente consciente, não obstante já se encontre sob a ação daqueles entorpecentes propagandísticos. Em seu conhecido ensaio sobre essa nova força política, Jacques Drincourt fez ver em que os Miller do Terceiro Reich, marchando com Heil Hitler nos lábios em direção ao Valhalla Supremo, reaparecem com outras feições e particularidades na Rússia soviética de hoje e mesmo nas democracias ocidentais. O camarada Popov tem a sua existência cotidiana minuciosamente regulamentada. Vive sujeito a um gigantesco aparelho de persuasão. Na fábrica são os alto-falantes, os cartazes e os retratos. Nos dias de descanso deve prestar atenção aos discursos, às senhas, aos artigos oficiais do partido. O mesmo se dá com Mr. Babbitt, símbolo do massman americano, no seu pavor de ser original, na sua preocupação em fazer o que os outros fazem e pensar como os outros pensam, postulados sobre os quais se assenta a ciência da propaganda. Lá em sua terra, as mentalidades dos homens, como as máquinas, são dirigidas aos técnicos. Daí, a estandardização, a ideia da superioridade do rendimento organizado em grande escala, o coletivismo materialista. Finalmente, na França do racionalismo e das tradições democráticas, Monseigneur Dupont vive também submetido ao irracionalismo. Vale a pena reproduzir aqui a descrição dessa figura que representa o cidadão francês médio de 1950. Monseigneur Dupont passa sua existência numa perpétua atmosfera de artifício, de irreal, de mentira. Cada um dos seus dias é marcado pelas torrentes de informações, agitado pelas vociferações, fascinado pelos incitamentos, martelados pelas injunções, exclamações que se derramam sobre ele e de que lhe embebem os sentidos, tanto os alto-falantes e o rádio, como os jornais, os anúncios, as brochuras, os discursos e ainda o cinema e as conversações, que afirmam, insinuam, denunciam, revelam, acusam, ordenam. Em sua casa, no seu trabalho na rua, no trem ou no metrô, Monseigneur Dupont é o objeto contínuo de solicitações e de pressões que o perturbam e atordoam. Monseigneur Dupont vive na idade da propaganda. Não obstante, ele está firmemente persuadido de ser um cidadão livre, vivendo num país perfeitamente democrático. Mal se dá conta de que vive numa ignorância absoluta dos negócios públicos. As informações que recebe pelo rádio ou pela imprensa são selecionadas, incompletas e até mesmo truncadas. Refletem interesses de partidos políticos ou de grupos financeiros. Como no caso de Mr. Babbitt, a liberdade de pensamento se reduz frequentemente à liberdade, para os que detêm o poder econômico, de controlar os meios de informação. Se o nosso saudoso Belmonte fosse vivo, poderia colocar ao lado de Monseigneur Dupont o seu Juca Pato, e as diferenças no gênero de vida de um e de outro não seriam muito grandes.
Por toda parte vivemos sob o signo da propaganda, especialmente nas atormentadas megalópolis das grandes concentrações de massas e do progresso industrial. E com o autor citado podemos concluir: a propaganda reina no mundo inteiro, quer seja no Brasil ou no Japão, da Turquia à República Dominicana. E a vida, para a grande massa dos indivíduos, não é senão artifício, mentira e prestidigitação. Os homens ignoram os acontecimentos que amanhã vão fazer a sua felicidade ou a sua desgraça, e que de propósito são escondidos para eles. Ignoram-se uns aos outros porque são impedidos de se conhecerem. Sua sorte se joga nos bastidores. Fecha aspas. O reino da mentira. O reino da propaganda facilmente transforma-se no reino da mentira. Por isso, não nos deve causar admiração o fato de, com base na propaganda política, verdadeiras ditaduras ocultas serem instituídas nos regimes democráticos. A ditadura do poder econômico, sobretudo, domina a tantos e tantos povos que se julgam livres, fazendo com que muitas vezes as liberdades asseguradas pelas constituições não passem de meras declarações jurídico-formais, sem uma realidade efetiva que lhes corresponda. É o que acontece com a liberdade de imprensa. Por um lado, os excessos do sensacionalismo, as reportagens policiais que são um incitamento ao crime, os desmandos nas críticas improcedentes e impunes, o achincalhe à autoridade, envolvendo nas referências desrespeitosas à pessoa dos governantes, o próprio princípio superior de ordem e hierarquia que representam. Tudo isso não é liberdade de imprensa, é libertinagem. E coexistindo com tais abusos de um direito mal assegurado pela Constituição, o que vemos, por outro? As injunções misteriosas, os silêncios inexplicáveis, os recuos surpreendentes, tudo aquilo que só se pode compreender exclamando com o poeta: outro poder mais alto se alevanta. Eis porque um jornalista brasileiro, em série de artigos publicados há 3 anos no Matutino Paulistano, respondia pela negativa a essa questão: existe realmente liberdade de imprensa no Brasil? Apelava para a experiência pessoal, trazendo o depoimento de 2 décadas de militância no nosso jornalismo. E louvando-se em fontes fidedignas do estrangeiro, universalizava suas conclusões escrevendo: a liberdade de imprensa no Brasil é uma ficção. Ela é a grande ficção, aliás, do mundo capitalista contemporâneo, e por isso mesmo da própria democracia liberal. Correio Paulistano, 1956. Não nos esqueçamos de que coube ao liberalismo inaugurar no mundo moderno o regime da propaganda. Aperfeiçoado pelos estados totalitários, tal regime teve início com a Revolução de 1789, preparada no século anterior pelos filósofos e letrados que, nos salões da nobreza decadente, difundiam a doutrina revolucionária, minando assim a ordem tradicional com a adesão das primeiras vítimas inconscientes da propaganda política. Ao mesmo tempo em que instaurava o reino da propaganda, a Revolução Francesa proclamava o princípio da liberdade de pensamento, entendido no falso sentido da equiparação entre a verdade e o erro, o bem e o mal, a virtude e o vício. Negando as crenças tradicionais do povo francês e pretendendo emancipar a razão de todo e qualquer critério superior de verdade, o liberalismo colocava a liberdade de expressão do pensamento, entre aspas, para além do bem e do mal, fecha aspas, e desta forma tirava a liberdade todo o conteúdo de verdade e de valorização ética, transformando-a num fim em si mesmo e fazendo de cada homem o centro do universo. Era a aplicação do princípio do livre exame à ordem política. Era a consagração do agnosticismo gerado pela propaganda dos enciclopedistas no século XVIII. Era a edificação da ordem política sem lhe ser dada por alicerce a ordem moral.
Era a plena secularização da sociedade em bases puramente racionais e não mais na submissão aos valores supremos de ordem religiosa. Perdido o critério para distinguir o bem e o mal, a verdade do erro, não admira que a liberdade de expressão do pensamento gerasse o domínio da mentira e que a propaganda viesse a substituir os dogmas de outrora com os mitos do presente. Nessa atmosfera de mentira estamos hoje todos envolvidos. Mentira na família, onde não se distingue o casamento do concubinato. Mentira na escola, onde não se aprende a amar a verdade e odiar o erro. Mentira na economia, que deixa de ser uma atividade subordinada às necessidades do consumo e passa a girar em torno da produção e até da superprodução. Mentira nas finanças do Estado, com a depreciação da moeda, a orgia das emissões e a política inflacionária, levando a moeda a zero. Mentira na organização dos poderes públicos, dizendo-se separados, harmônicos e independentes entre si, como se fosse possível quebrar a unidade do poder. Mentira no sistema representativo, quando aventureiros beneficiários da propaganda eleitoral não representam senão a si mesmos, ou a pequenos grupos, dizendo-se mandatários de uma vontade popular inteiramente alheia às confabulações das assembleias e sem nenhum recurso para exercer sobre elas qualquer controle. Mentira nos partidos, cujos programas não contam e que, na sua generalidade, não passam de sindicatos de exploração pública. Mentira na justiça, atrelada ao carro dos poderosos. Mentira na polícia, entrando em conluios com os criminosos e com os corruptores da sociedade. Mentira nas conferências internacionais, de cujo seio desaparece toda a confiança e é arriscada a pressuposição de boa-fé, cimento inabalável fora do qual, em vão se procurar corporificar juridicamente a comitas gentium. Mentira na Organização das Nações Unidas, que nunca foram tão desunidas como hoje, quando o mundo está a viver em plena Guerra Fria entre dois grandes blocos que nele se defrontam. O jornalista e o dever da veracidade. Não precisamos ir além. Eis aí a grande responsabilidade do jornalista nos dias que correm. O jornalista deve ser, por excelência, o homem da verdade. Se ele compactua com a mentira e utiliza a propaganda para alastrar a mentira, está violando frontalmente o primeiro dos seus deveres, a mais precípua das suas obrigações, o dever da veracidade. Seja por oportunismo ou por venalidade, seja por servilismo ao poder ou por espírito de oposição sistemática, quantas e quantas vezes o jornalista abdica da grandeza de sua missão e contribui para consolidar o reino da mentira. Manejando a palavra como instrumento de trabalho, na imprensa escrita ou falada, lembre-se o jornalista de que essa arma poderosíssima é apanágio do ser humano, a quem confere faculdades quase divinas. Lembre-se de que a palavra é a expressão do pensamento, e o pensamento é o que faz a dignidade e a grandeza do homem. Lembre-se, enfim, de que a palavra deve significar para ele o culto da verdade, verídico nas notícias, exato nas informações, fiel nas reportagens e nas entrevistas. O jornalista digno de sua vocação realiza o ideal que o apóstolo São Paulo define nessas duas palavras tão expressivas: fazer a verdade. Facere veritatem. Eis a sua responsabilidade, eis a nobreza da sua profissão. E especialmente nos dias de hoje, quando a propaganda domina o mundo, cabe ao jornalista colocar a propaganda ao serviço da verdade, para que ela não seja o tóxico das inteligências, manipulado e difundido contrabandisticamente pelos mercenários da palavra. Nem é outro o sentido do compromisso que viestes hoje prestar, meus caros afilhados, e cujos dizeres, passo a repetir, pedindo-vos, pelo que tendes de mais caro, que conserveis para sempre no coração,
esta fórmula por vós proferida, e na qual deveis ver a melhor diretriz que vos poderia dar o paraninfo. Prometestes, por Deus e pelo Brasil, no exercício do jornalismo, manter-vos fiel aos ensinamentos recebidos nesta escola, fazendo da pena um gládio da verdade, uma arma da justiça, um fator de fortalecimento orgânico das estruturas básicas da vida brasileira. Declarastes mais que, no uso da liberdade de expressão, sabereis respeitar a honra do próximo e repelir categoricamente tudo que seja contrário à ética da vossa profissão.